aguardar alguns segundinhos para que a gente possa começar a falar sobre o tema de hoje, que é o de relacionamentos afetivos, principalmente durante esse período, né, da pandemia, da crise, da hiperconvivência, nesse momento. Não sei aqui se o chat do YouTube está funcionando, né, esse chat. Também, se alguém quiser enviar as perguntas, as pessoas que estejam ao vivo aqui pelo YouTube, tá? Vou dizer um oi aqui. Aqueles que quiserem depois enviar alguma pergunta, tá bom? Às vezes trava aqui o vídeo pelo canal, mas nós estamos começando a transmissão. Quero ver se... Estou no canal aqui, certo? Bom, então vamos começar a falar hoje sobre os relacionamentos, certo? Bem-vindo a todos aí, boa noite. Eu acredito que a conexão está tranquila, está boa, né? Então vamos começar a falar. Depois, se vocês quiserem enviar as perguntas, tá? Peço que a gente crie um bate-papo aqui, principalmente pela live, né, do Instagram, que dá para a gente conversar sobre as questões, as dúvidas que muita gente coloca sobre esse tema, que é muito amplo, que é muito variado, a gente pode falar muitas coisas, né, com relação a esse tema, mas vou deixar para que a gente possa colocar as perguntas lá no final, tá bom? Vocês podem mandar as perguntas, porque conforme vocês vão colocando, as mensagens vão subindo e eu acabo não vendo mais qual foi a mensagem, quem enviou, então eu não consigo ver agora, tá legal? Então, bora lá, vamos começar o nosso papo de hoje, né? Começando a falar, então, que hoje nós temos praticamente dois cenários com relação aos relacionamentos afetivos, né? Nós estamos nesse momento de confinamento, né? Com uma hiperconvivência, né? Um excesso de convivência, convivendo com o nosso par ou com toda a família 24 horas, ou efetivamente longe, sem poder conviver com o parceiro, o namorado, a sua relação afetiva, né? E isso traz um novo olhar para os relacionamentos. Então, esse cenário de hiperconvivência vai ser como uma lupa para os nossos relacionamentos. Não só o afetivo, mas da família como um todo, né? Essa lupa, essa lente de aumento vai exacerbar tudo aquilo que está bom e o que não está bom, de fato, né? E aquilo que não está bom tenderá a piorar, porque nós estamos passando um bom tempo junto. Então, junta, né, com as frustrações pessoais, o medo pessoal de cada um, que é um momento de muito estresse, de muita ansiedade, de muita incerteza que nós estamos vivendo. Então, cada um com as suas frustrações pessoais, vivendo o seu medo com relação à sua profissão, com relação à doença em si, né, com o medo da parte financeira, tudo isso juntando aí com, né, nosso mau humor, a readaptação, e a gente acaba projetando no outro, no parceiro,
essas frustrações. Então, imagine essa convivência em que ambos estão estressados e projetando um no outro. Então, aquilo que já não estava bom tende a piorar bastante, né? Mas essas relações que não estavam boas, que vão começar a ser desequilibradas, porque com certeza esse problema já existia na sua relação, algo que já não estava bom e que provavelmente estava sendo mascarado aí, né, pela convivência, pela correria do dia a dia, pelas nossas questões, a falta de tempo, que a gente, são desculpas que geralmente a gente sempre arruma, né, para não olhar para os problemas que a gente tem. Então, pelos automatismos da convivência, ou propriamente das futilidades, né, porque já não é de agora que o distanciamento entre o casal, principalmente, está acontecendo. Aliás, não é só do casal, é do ser humano como um todo, né? Esse distanciamento, as pessoas se distanciaram completamente, as relações estão rasas, estão na futilidade, porque as pessoas estão completamente conectadas, se não estão trabalhando, fazendo aquilo que são suas obrigações, estão no celular, estão na televisão, procurando distrair ou sair daquela coisa que a gente está fazendo só como obrigação. E aí eu acabo não olhando para os problemas, acabo colocando esses problemas embaixo do tapete. Só que nesse momento, com todo esse processo, com todo o estresse que a gente está vivendo, esses problemas tenderão a sair, tenderão a ficar mais focados, né, sob uma lupa. Então, esse momento de crise é uma ótima oportunidade para a gente repensar. Repensar em muitos pontos que a gente precisa da nossa vida, tudo aquilo que não está bom. Então, toda crise é uma oportunidade para o crescimento. Basta com que é uma forma com que a gente olha para isso. Se a gente passar ileso no sentido de que eu não observo nada, então eu não mudo nada, isso, a crise ou a oportunidade não está me servindo para nada. E então eu não aprendo nada com isso, consequentemente, o que acontecerá? Eu vou ter que passar por essa situação novamente. Né? Então, o momento pode ser muito propício para que a gente possa, assim, observar aquilo que não está bom nas nossas relações. Né? Olhar para que esse momento de crise, então, como que já vinha o meu relacionamento? Será que já vinha uma coisa ruim e agora piorou? Ou será que estava muito, muito ruim e agora só está mostrando o que de fato é? Claro, porque essas tensões do confinamento vai acontecer com todo mundo, óbvio, mas aquilo que sai do desequilíbrio efetivamente quer mostrar isso, quer mostrar a qualidade dos relacionamentos, né? Aquele relacionamento que já estava muito mal das pernas tenderá a desabar agora, as relações desgastadas, em que essa coisa do automatismo acontecia, a falta de prestar atenção no outro, a falta de interesse no outro já acontecia, agora vai exacerbar. Isso porque acontecendo aí diversas questões nesse momento, né? As pessoas projetando os seus medos um no outro, o medo pela doença, o medo pelo cenário, e a rotina toda do casal e da casa familiar que modificou-se completamente. Então, todas aquelas atividades que não existiam, que a gente não estava acostumado a fazer, ou até então que fazia, mas fazia numa menor escala, em que a gente tinha auxílio, a gente podia delegar essas atividades, dividir, né, ou com auxiliares para ajudar nas atividades domésticas da nossa casa, ou a própria escola para os filhos estarem enquanto a gente está trabalhando, né? Todas essas atividades eram
existiam, sim, mas eram diluídas, né? Ou se você não tinha com quem contar, mas você tinha um momento que você chegava em casa e iria fazer. Então, agora essas atividades todas se misturaram, tá tudo bagunçado, então não há uma delimitação de quando que tem que fazer uma atividade doméstica, quando que tem que cuidar dos filhos, quando que tem que ter uma vida profissional. Por quê? Porque é essa a necessidade desse momento, então tá tudo bagunçado, né? Essa fase aí da gente perder um pouco dessa rotina, bagunçou, né? E acredito que essa bagunça tenha prejudicado ambos aí do casal. Mas é claro que muito mais as mulheres são prejudicadas nos relacionamentos. Sim, nossa, mas que visão feminista você está me falando? Não, é fato, nós vivemos numa sociedade muito machista ainda, isso nós não podemos negar, em que há diferenças, sim, principalmente com relação à vida profissional, sabe? Então, as mulheres se sentem muito mais demandadas, no sentido de que a sociedade cobra o papel da mulher estar sempre disponível, né? Ela tem que atender todas as solicitações, ela tem que ser uma boa mãe, ela tem que ser uma boa esposa, ela tem que cuidar dos afazeres domésticos, né? Ela tem que ser uma boa amiga, uma boa ouvinte, tem que cuidar de si mesma, tem que estar bonita, tem que praticar esportes. Então, a sociedade impõe isso o tempo inteiro. Então, há uma grande dificuldade da mulher que agora chegou nessa situação e se viu aí diante desse cenário com todas essas atividades no mesmo momento, essas múltiplas tarefas, e ela tendo que se estar sendo solicitada em todo momento e atender a tudo isso, e muitas vezes, claro, com pouco auxílio, claro que não é só por questão de que o homem ou parceiro não quer, mas às vezes tem horários diferentes, tem um trabalho menos flexível, porque é aquilo da visão machista que a sociedade ainda tem, né? Claro que isso não é uma regra para todos, mas a gente sabe que os filhos demandam muito mais da mãe, né, do que do pai. Então, há esse confronto da necessidade. Então, muitas mulheres falam, né, nossa, mas quando que vai começar a pandemia aí para mim, né? Porque tem um monte de gente falando que tá de férias, que tá fazendo atividade, que tá fazendo um monte de coisa. Tem gente que, se conseguir respirar, chegar vivo no fim do dia, já tá achando uma bênção, né? Porque a sensação de estar trabalhando é muito maior, né? A sensação de estar trabalhando mais é muito maior, mas não é uma sensação, não, é porque está realmente fazendo mais coisas. Então, ela começa lá, às vezes, com uma reunião às 7 da manhã, uma reunião online, aí tem a criança que ela precisa parar para dar o café da manhã, e depois tem as demandas escolares, né, porque está tendo aula online, então, só que aquilo que as crianças tinham na escola, aquele auxílio escolar dos professores, né, que era feita essa parte aí, delegada para essa parte, também está por conta da família, também está sobrecarregando a família, né, tem a parte da alimentação, tem os afazeres, então acumulou tudo de uma vez. Isso gera um grande estresse, né, na situação familiar, mas principalmente, sim, para a sobrecarga da mulher, né? Esse cenário dessa crise, dessa pandemia, sim, afetou muito mais as mulheres. Por que isso? 70% da mão de obra do setor social e da saúde é composto por mulheres. Ou seja, elas estão, sim, maior parte na linha de frente, tendo que lidar diretamente com o vírus.
Então, mais ainda com a sensação do medo de trazer a doença para casa. Né? Aquilo que eu disse antes, muitos maridos, muitos homens, têm um trabalho menos flexível com relação a horários. Né? Então, ele diz, bom, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, né? Você precisa se adaptar. E a mulher, com a dificuldade de dizer o não, porque tem a imposição da sociedade, mas tem, de fato, uma imposição, sim, com relação à vida profissional. A mulher tem muito menos oportunidade de dizer não ao seu gestor, ao seu empregador, de colocar limites, né? De falar, olha, eu tenho filhos aqui, você tá vendo? Não dá para eu fazer uma reunião às 7 da manhã, às 10 da noite, eu vou amarrar a criança, né? A gente tá vendo muito aí dessas lives, dessas reportagens que passa a criança, que tem gente falando no final, é óbvio. Então, é preciso a gente se readaptar a tudo isso, é claro. Hoje as crianças estão sem atividade, sem estar na escola, então acumula, piora. Então, o olhar dos gestores precisa também ser mudado, né? Precisa ser revisto, aí a gente precisa aprender a colocar essas delimitações na parte profissional. Olha, eu tenho lá as minhas questões também com relação a filhos, né? Aprender a dizer, porque a gente sabe o medo das mulheres com relação a perder o seu trabalho hoje é efetivo, é real, porque elas não têm esse poder de dizer, olha, não, eu só vou fazer até aqui, eu só vou ficar até esse horário, porque é aquilo que a sociedade machista impõe, não, você tem que dar conta de tudo. Né? E muitos casos também, né, por esse estresse, esse confinamento, pela própria condição social, econômica que nós estamos vivendo, as famílias estão passando por muita dificuldade, isso gera esse convívio de estresse, é fato, números de violência doméstica e abuso sexual cresceram demais na quarentena, cresceram muito nesse período. Isso também porque houve uma diminuição da prestação de serviços para as mulheres, aqueles serviços de orientação com relação à saúde da mulher, a orientação social. Houve até situações em que diminuiu ou cessou a entrega, né, por parte de órgãos aí governamentais, UPAs, esses centros de apoio de saúde, de contraceptivos. Tá? Então, olha lá, uma desestruturação nessa questão familiar também. Então, a mulher tendo que lidar com essa questão também da possibilidade de uma gravidez indesejada. E é comprovado com estatísticas, com números, que coloca também em risco aí a saúde da mulher. Né? Muitas mulheres lidando com a questão da gravidez durante esse processo, né, de não saber se vão transmitir ou não a doença para a criança, né, durante o parto, durante a amamentação, né, não lidar, estar longe das suas famílias, não terem as famílias aí dando um suporte nesse momento. Então, tudo isso gera uma situação de muito estresse, né? É um estresse real para essa relação. Tá bom, mas esse cenário não é uma qualidade de um ou outro. Isso, todos nós já estamos passando por todos esses medos que eu acabei de dizer, por situações reais que eu estou colocando, né? Mas o que de fato a gente pode, então, tirar de proveito dessa situação? Então, olhar para aquilo que a gente precisa realmente mudar nas relações. Porque então não tem solução, a gente convive com isso? Não. É aquilo, a gente precisa começar a aprender a falar o que é necessário. Então,
Precisa haver, sim, uma conversa para que sejam estabelecidas essas divisões de tarefas. Ah, mas a outra pessoa não tem tanto tempo. Bom, de acordo com o que o outro pode. Mas é preciso haver, sim, uma divisão. Olha, nós precisamos dividir aqui os horários dos afazeres domésticos ou do cuidado com a criança, com os filhos, com as tarefas. Puxa, muitas vezes tem só um lugar de trabalho, os dois estão de home office, tá? E tem filhos, como que faz? Os dois estão trabalhando, os dois têm reuniões, como que faz com a criança? Então, é preciso entrar aí um acordo para delimitar melhor essas tarefas. Delimitar os horários das tarefas. Olha, tem que ter hora do trabalho, tem que ter hora das tarefas domésticas, tem que ter hora das tarefas com as crianças. Não pode ser tudo misturado, porque é claro que a sensação de trabalho aumenta muito. Se você começa às 7 da manhã e termina às 11 da noite, você senta para trabalhar e a criança te chama, você para e vai lá. Você vai escrever um e-mail, aí alguém, você tem que parar para fazer o almoço, sabe? Não dá para ser dessa forma. Então, é um momento, sim, de desafio para todos nós, mas principalmente para as relações de casal, que vão ter que encontrar uma readaptação, né, ao novo normal, né? Porque ali, não, mas a quarentena está acabando, daqui a pouco tudo volta ao normal, tudo volta a como era antes. Não, você não compreendeu nada. Nós não vamos voltar mais ao que era antes, né? Exatamente porque isso tudo, essa crise externa só vai refletir uma crise interna, que o ser humano precisava passar por esse momento de parar e reavaliar as suas ações. Então, muitas empresas vão, sim, instalar o home office para sempre. Não todos os dias, mas a maior parte dos dias, sim. Então, a gente vai ter que se readaptar, olhar para isso, de fato. Mas mais importante do que isso, né, é olhar para as mudanças que a gente precisa fazer no nosso relacionamento. Desde o começo do ano, a gente vem falando das energias que nos regem esse ano, né? A energia do número 4, através da numerologia, que vem colocar para a gente que é o ano 4, que traz a sua estruturação. Nós precisamos estruturar a nossa vida. O que é isso? Construir as coisas com bases sólidas, para que isso tenha futuro, começando principalmente pelos relacionamentos. Esse distanciamento não é de hoje que acontece. Há muito tempo as relações estão completamente na separação, no fútil, no raso. As pessoas passam muito mais tempo no celular, as pessoas não estão juntas, né? Convivem sob o mesmo teto, mas não se olham, não olham as necessidades um do outro, não há diálogo, não há conversa. Então, é necessário que a gente repense nas estruturas da nossa vida. Os relacionamentos, eles são os espelhos, né? Eles servem como um espelho. Eles vêm mostrar para nós tudo aquilo que precisa ser mudado em nós mesmos. Então, tudo aquilo que o outro me irrita, tudo aquilo que eu não consigo compreender no outro, é porque, de fato, existe em mim. Através da ressonância, mostra aquilo que está de errado em mim. Né? Então, só que a gente deixou de olhar para os relacionamentos dessa forma. Então, as relações estão completamente descartáveis. Tá? Você não me dá aquilo que eu quero, eu necessito, então, eu não consigo lidar com você, justamente porque eu não consigo lidar comigo mesmo. Né? Eu não consigo mudar essas coisas em mim. Então, eu vejo uma coisa ruim,
né, como um espelho. Eu quero tirar o espelho, mas não adianta mudar o espelho, aquilo vai estar ainda ressoando dentro de mim, né? Então a gente precisa começar a olhar. A gente falou também sobre a energia do 2, né? Do número do 2, do 20, que é a energia das parcerias para esse ano. Necessário a gente repensar nas nossas parcerias como um todo, né? As parcerias, olha aí, de relacionamentos como um todo, ou seja, aquilo que não está bom precisa ser estruturado. Então, agora é o momento do vai ou do racha, né? Porque será que a gente foi colocado em confinamento, né? Como é o título da live de hoje, presos dentro da mesma casa, né? Uma brincadeira aí. Justamente para a gente ter, entre aspas, que olhar para isso, ter que conviver com essa dificuldade para conseguir reavaliar e mudar. Essas parcerias precisam ser revistas. Puxa, se eu venho arrastando um relacionamento há muitos anos que já não me serve mais, no sentido de que eu não consigo tirar nada de bom daí, eu estou me maltratando. Então, eu preciso olhar para isso, né? Como uma forma de me manter saudável agora. Ou então resolver essa situação. Não dá mais para ficarem as coisas em cima do muro, no meio termo, né? A gente tem que aprender a resolver, e essa é a energia desse ano. Muitas máscaras precisam cair em todos os sentidos, né? Todas essas nuances precisam ser resolvidas. Então, todo aquele problema que a gente joga embaixo do tapete, é hora de olhar, mesmo que seja difícil. Então, se a gente não utilizar esse momento para observar isso agora, passar ileso a essas questões, de fato a gente não entendeu nada do que o momento está exigindo de nós. Não dá para que a gente passe ileso e parar de olhar para o próprio umbigo, para o próprio ego, né? O que eu quero, o que eu preciso, o que é melhor para mim. Não, relacionamentos, claro, há pessoas ali como indivíduos, e a gente precisa respeitar a nossa individualidade, obviamente, cada um com as suas necessidades individuais. Mas, como um casal, é preciso olhar para uma relação que tenha equilíbrio entre o dar e o receber. Isso exige um olhar do que é bom para nós, e não do que é bom para mim, como um ego. Então eu fico lá no meu celular, porque, nossa, eu trabalhei muito, estou cansado, então agora eu preciso me descontrair, eu tenho que, o outro vai ficar na televisão, ótimo, né? Então cada um vê as suas necessidades e não olha para o que é bom para o nós, para o casal, o que vai fortalecer isso como um casal. Então, essa questão da maturidade com relação ao relacionamento é o momento que está pedindo, né? Olha lá, tem muitos relacionamentos que estão aí vivendo à distância, né? Aí as pessoas falam, mas esses daí são bons, né? Porque as pessoas não estão brigando, o relacionamento à distância. Não, dá para brigar à distância também, né? Mas há, claro, aqueles que estão vivendo, né, há bastante tempo sem encontrar, sem ter o contato com o outro, isso também é um problema, porque me distancia da relação, aquelas relações que estavam começando, isso acaba por colocar em xeque, nossa, será que eu quero mesmo essa relação? Mas, então, aproveite o momento, se você está vivendo nessa oportunidade de distanciamento aí, de fazer talvez algo que você não faria, que é conversar mais com a pessoa, que é conhecer a sua pessoa,
aproveitar que nós temos essas ferramentas tão boas, online, disponíveis para a gente hoje, né? Ainda bem. E utilizar esse meio para conversar, para ter mais contato, para reavaliar, para criar um laço. Às vezes pode criar um laço maior online do que se você tivesse ali do lado, né? Porque as relações continuassem daquela forma que estavam. Ah, legal, legal, bacana, e cada um pro seu lado e dane-se, né? Tá bom, chega. Então, essa parte é bacana das relações que estão à distância, para poder dar valor também à falta, dar valor ao toque, ao carinho, que isso tudo se perdeu, o contato físico se perdeu completamente. Há muitos estudos de que casais entre jovens e recentes, de casamento recente, entre 25 e 45 anos, deixaram de ter uma vida sexual ativa em 42%. Né? Casais jovens que estão casados há pouco tempo, que deixaram de ter uma vida sexual ativa. 42% desse crescimento, justamente por isso. Porque as nossas relações estão completamente no superficial. Não há mais o toque, não há mais o contato, não há mais o olhar da necessidade para o outro, porque o sexo, ele é apenas a continuação, ele é a materialização do que acontece na vida do casal. Se aquela relação não está bem, efetivamente aquilo vai ser mecânico, né? Então, isso pode agora na quarentena até ser, as pessoas podem até confundir isso. Nossa, houve um aumento ou uma qualidade da vida sexual, nossa, que bom. Mas será que isso não está sendo só para ser uma válvula de escape de estresse, né? Estão na mesma vibe? Ou aqueles que vão falar, não, aquilo que já estava ruim piorou completamente, né? Houve um distanciamento, é claro, porque ambos estão nessa coisa do mau humor, do estresse. Então, isso precisa, só uma consequência, né, dessa relação. Mas é claro que isso une muito. E como a gente perdeu esse contato, é mais um meio de se perder a união, né? É mais uma forma com que se perdeu completamente esse contato, essa união do casal, certo? Então, a gente precisa, de fato, repensar o que a gente quer com as relações, que nós estamos sendo, de uma forma ou de outra, ou obrigados a olhar para isso, certo? Então, eu queria conversar com vocês agora um pouquinho, falar um pouco sobre alguma dúvida, se alguém quer colocar alguma dificuldade pontual de vocês durante a quarentena, ou alguma solução que encontrou nesse momento, alguma coisa que observou, olha, eu estou observando uma dificuldade com relação a isso, com relação àquilo, né? Eu sinto, tem chegado a mim algumas pessoas que vêm ao meu consultório para atendimento, ou online, né, que vem, só modo de dizer, falando justamente sobre essa dificuldade, sobre essa carga, sobre esse peso que estão vivendo agora, com a dificuldade, porque estão tendo que olhar para coisas que efetivamente não olhavam, não queriam olhar. E que, às vezes, uma parte só, né, dos dois aí está disponível para olhar também. Isso. Então, cada vez que a gente conecta com isso, a gente pode gerar mais ansiedade ainda, né? Puxa, mas não tá bom e eu não estou sabendo como conduzir. Então, é o momento de você olhar para isso.
de uma forma ou de outra, né? Então, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, falar alguma coisa sobre o nosso assunto, nós temos ainda aí alguns minutos para a gente conversar, vamos lá. Coloquem as suas questões, ou se alguém encontrou aí algum meio bacana, se alguém passou por esse momento de gravidez, né, durante a pandemia, ou se está passando por essas questões. Vocês sabiam que houve um aumento de número de divórcios, né? São dados oficiais, tá? Registrados lá primeiro, no começo da pandemia, lá pela China, e houve um aumento de 452% de casos de divórcio, tá? Nessa pandemia. Justamente por isso, porque as pessoas chegaram num ponto em que perceberam que essa convivência, essa hiperconvivência era impossível. Mas isso se tornou impossível da noite para o dia, com uma semana de convivência? Claro que não, né? É claro que não. Isso vem se tornando, as relações já estavam muito desgastadas, só que estava ali, adormecido, estava ali sem olhar, estava ali só esperando algo eclodir, né? A Letícia está falando, alguns colegas também terminaram namoros na quarentena, sim, né? Se o seu relacionamento à distância acontecia, né? Só de oba-oba, né? Ou só porque a pessoa queria sair e passar ali alguns momentos e não tinha nada mais profundo, não se tinha um laço, né? O outro também vai falar, bom, o que eu estou fazendo aqui, né? Não tem sentido, mas é claro, porque a pessoa não está disponível de fato à relação. Nós estamos muito imaturos com relação aos relacionamentos afetivos. É lógico, né? Saiu de uma posição lá atrás, de algumas gerações, em que a mulher